Esta semana, a guerra contra o Hamas ultrapassou a marca de um mês, sem a menor perspectiva para o fim do conflito. Enquanto as tropas avançam por terra na faixa de Gaza, palestinos tentam fugir do fogo cruzado. No cenário internacional, a pressão por um cessar-fogo humanitário. No programa de hoje, vamos discutir como o confronto vai redesenhar o mapa geopolítico do século XXI. E depois da vinheta, as explicações que você precisa para ficar muito bem informado. Olá, um prazer te reencontrar por aqui. A fila de pessoas tentando sair da faixa de Gaza só aumenta. A rota de fuga depende de uma negociação que envolve o vizinho Egito. Embora a prioridade sejam os estrangeiros, brasileiros demoraram para ter o mesmo privilégio que americanos e britânicos. A questão dos refugiados é apenas um dos quesitos que transformaram a guerra em Israel em um tema global. O Itamaraty ouviu a mesma resposta por 15 dias. Os brasileiros estarão na próxima lista daqueles que atravessarão a passagem de Rafah. O apelo do Ministério das Relações Internacionais brasileiro foi para retirar pouco mais de 30 pessoas. O portão que liga a faixa de Gaza ao extremo leste do Egito não ficou aberto o tempo todo. Ao longo da semana, a passagem foi fechada quando descobriram que o Hamas tentava esconder terroristas em meio a um comboio de ambulâncias. Quando não há restrições, são liberadas 500 por dia. Nesse ritmo, serão necessárias 2 semanas para buscar os 7.000 palestinos com os quais o governo egípcio se comprometeu a resgatar. Celso Amorim, que já foi chanceler brasileiro e no atual governo é conselheiro do presidente Lula para assuntos internacionais, esteve em Paris para uma cúpula que tratou de soluções humanitárias aos civis da faixa de Gaza. Um cessar-fogo humanitário é essencial. Devem ser respeitadas passagens seguras e desimpedidas para a entrada de ajuda humanitária em benefício de hospitais, escolas e creches. A passagem dos feridos deve ser garantida. A morte de milhares de crianças é chocante. A palavra genocídio, inevitavelmente, vem à cabeça. O anfitrião do encontro, o presidente francês Emmanuel Macron, reforçou a necessidade de uma trégua para a retirada da população civil. Os civis devem ser protegidos, e isto é absolutamente essencial e inegociável. É uma necessidade imediata e a longo prazo é também um pré-requisito para a eficácia da nossa luta contra os terroristas. A situação hoje é grave e piora a cada dia. A curto prazo, precisamos trabalhar para proteger os civis. Para tal, precisamos de uma pausa humanitária rápida e precisamos trabalhar no sentido de um cessar-fogo. Isto deve se tornar possível. Precisamos criar o espaço necessário para que a ajuda humanitária opere em Gaza. Macron busca uma influência indireta, a de ser o líder do país com maior colônia judaica fora de Israel. Mesmo com a pressão da ONU, que apontou crimes de guerra nos 2 lados do conflito, o governo israelense está irredutível quanto a uma trégua prolongada. Em Gaza não haverá entrada de combustível, não haverá entrada de trabalhadores e não haverá cessar-fogo sem a libertação dos reféns. Por enquanto, o que a comunidade internacional conseguiu foi a promessa de Netanyahu em suspender as operações militares por 4 horas diárias. O anúncio incentivou mais moradores a deixar a parte norte da faixa de Gaza. Os palestinos viajam como podem. A maioria vai a pé mesmo. O pulso firme de Netanyahu contra o Hamas vai além da resposta ao terrorismo que atacou brutalmente os judeus em 7 de outubro. Trata-se também de uma manobra de sobrevivência política de Netanyahu, como avalia o professor da FAAP e pesquisador da Unesp, Lucas Leite. Então, o que nós temos é uma percepção geral da população de Israel no sentido de que, ok, o Estado tem direito de se defender, isso aconteceu conosco, israelenses, nosso Estado foi atacado, foi um ataque, inclusive, muito grande, um dos maiores que já ocorreu em relação, a partir do Hamas ou de grupos paramilitares em relação ao território israelense,
mas a percepção nesse momento, em geral, é justamente nesse sentido, né? Em que medida nós podemos dividir as atenções e, portanto, pedir a demissão, a renúncia, a investigação de Netanyahu, enquanto ocorre esse processo de invasão via terra. É algo que os israelenses estão tendo muita dificuldade de responder. E talvez por isso mesmo que o capital político de Netanyahu tenha diminuído muito nesse último mês, em razão dos excessos, né, em razão do que alguns chamam, inclusive, de limpeza étnica do que ocorre em relação ao território palestino, ainda assim existe algum apoio dentro de Israel. E esse apoio ainda é considerado em razão das disputas também, da dificuldade de formação de governo dentro do Knesset, o parlamento de Israel. Então, eu não vejo, no longo prazo, uma sustentação de Netanyahu. Pelo contrário, eu acho que ele, inclusive, vai sair como bode expiatório desse processo todo. Joe Biden, o principal aliado de Netanyahu fora de Israel, já se conformou que não haverá cessar-fogo. Porém, o presidente americano insiste para que Israel não volte a ocupar a faixa de Gaza. Em recente declaração à imprensa americana, Biden classificou a manobra como um grande erro. Diferente de outros conflitos, a Casa Branca tem se manifestado com mais força a favor de Netanyahu, porque o apoio pode contar pontos ao democrata na eleição americana do ano que vem, como explica o professor Lucas Leite. É óbvio que grande parte dos Estados Unidos, do público americano, ainda considera que Israel foi atacado e precisa se defender. Já tem mudado muito a opinião desse público americano em relação à ação de Israel. Ou seja, tem se cobrado muito mais fortemente um cessar-fogo das partes, inclusive a partir de políticos, congressistas americanos e de associações importantes. Mais que isso, o público de latinos, negros e jovens dos Estados Unidos, além das mulheres, têm sido grupos muito vocais em busca de um cessar-fogo, na defesa de determinados interesses, portanto, de ambas as partes, e que permita com que Estados Unidos, Israel e a Palestina consigam chegar a algum tipo de acordo. Nesse momento, portanto, nós percebemos que para as eleições do ano que vem a situação não está boa, muito pelo contrário. A gente está de olho agora nas eleições regionais, nos governadores, né, algumas eleições para senadores dentro desses estados, mas a perspectiva não é positiva. A diferença de votos ou de intenção de votos desses grupos para o Biden em relação à última eleição caiu drasticamente. Ou seja, na tentativa de se mostrar muito firme, muito forte, alguém capaz de liderar os Estados Unidos, ele tentou reforçar um pouco sua posição para os republicanos, que o criticam bastante em relação a essa ideia da senilidade, da idade e tudo mais, e acabou perdendo o apoio de parte dos democratas, né, do público cuja eleição depende principalmente desses grupos que eu falei anteriormente. A Turquia entrou nesse imbróglio como um elemento de desequilíbrio. Com a maior parte da população árabe e atuando como ponto de conexão entre o Oriente Médio e o Ocidente, o país tem papel relevante na guerra de opiniões. O líder turco Recep Tayyip Erdogan escolheu o lado, apoiou o Hamas, chamou de crimes de guerra a contraofensiva em Gaza, retirou o embaixador turco de Tel Aviv e prometeu levar o governo israelense ao Tribunal Penal Internacional. A iniciativa de Erdogan ecoou entre líderes de esquerda, a exemplo da Bolívia, que rompeu relações diplomáticas com Israel. Se, por um lado, o exército israelense tem dominado o campo de batalha, seu comandante em chefe, Benjamin Netanyahu, está com dificuldade de alcançar uma vitória incontestável na esfera política. Os Estados Unidos sabem da importância da Turquia neste complicado tabuleiro de xadrez político em que Israel quer derrotar o inimigo Hamas a qualquer custo. Tanto que Joe Biden incluiu uma visita às autoridades turcas no tour que o chanceler americano Antony Blinken fez por países que podem ajudar a acabar com a guerra. As informações chegam com o editor de Internacional, Fabrício Naitsky. Israel, Jordânia, Cisjordânia, Iraque e Turquia. Pela segunda vez desde o início da guerra contra o Hamas, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, viajou ao Oriente Médio. Desde a chegada em Tel Aviv no último dia 3, Blinken destacou que a Casa Branca ainda mantém a versão do direito de defesa de Israel. Mas agora, em o que pode representar uma leve mudança de postura americana, o secretário afirmou com veemência que o país precisa fazer tudo o que for possível para poupar a vida de civis palestinos.
O principal diplomata dos Estados Unidos também tinha como objetivo uma outra missão, a da abertura de pausas temporárias na região. O conceito é diferente do cessar-fogo total defendido principalmente pelos países árabes, que permitiria uma abertura de negociações políticas entre Israel e Hamas. O tópico foi pauta dos encontros de Blinken em Amman, na Jordânia, que contou com representantes do Egito e do Catar, mas também das conversas com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, e com o ministro das Relações Exteriores do Iraque, em 2 visitas que não constavam na agenda oficial. Mas se um problema parece ser contido, pelo menos temporariamente, outros têm aparecido quase instantaneamente. Apesar dos esforços diplomáticos para evitar que o conflito se espalhe pelo Oriente Médio, Blinken viu a passagem de Rafah voltar a ser fechada, após, segundo o Egito, um ataque aéreo israelense atingir uma ambulância que deveria cruzar a fronteira, impossibilitando a saída de estrangeiros. O governo de Israel diz que o veículo transportava terroristas do Hamas. A situação foi normalizada 3 dias depois, com uma defasagem na movimentação de pessoas. E mesmo diante de todas as conversas entre autoridades, ainda não há garantia de otimismo. É o que avalia o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Espera-se que os Estados Unidos assumam aí um papel de maior protagonismo nessas visitas, justamente porque os Estados Unidos são ainda a principal potência hegemônica do mundo. Mas o que a gente não pode deixar de levar em consideração nesse processo todo é de que se esperava mais, e pelo fato de o governo Biden estar dando aí um apoio imenso nesse processo todo, a forma como Israel tem reagido, de alguma forma tem retirado um pouco da credibilidade das visitas do Anthony Blinken. Eu conversei com muita gente e eu tenho visto também que uma percepção que existe na região é justamente de que essas visitas não têm outro motivo senão um objetivo protelatório, ou seja, tentar fazer com que os países árabes não tomem ali nenhuma providência para que Israel possa consolidar a sua presença na faixa de Gaza. Então, nesse sentido, é que os Estados Unidos vêm perdendo justamente o papel possível de mediador nessa crise. E é por essa razão que a visita do Blinken tem sido aí não tão exitosa como eles mesmos gostariam que fosse. E para além da guerra militar no campo de batalha, Blinken e os Estados Unidos podem estar perdendo também um outro aspecto, o da opinião pública. Como em quase todas as etapas da viagem, o secretário foi recebido sob protestos em Ankara, na Turquia, com cartazes o acusando de ser cúmplice de um massacre, em um sinal da perda de influência americana. Mas longe dos gritos de manifestantes, Blinken pode contar com um aspecto positivo a seu favor. O diplomata conseguiu manter o diálogo com todos os atores da região. E se o conflito não chegou ao fim, pelo menos ele também não se espalhou para outros países. As conversas ajudaram a evitar um temido escalonamento regional e diminuem a possibilidade de um vácuo diplomático, que permitiria que um outro participante assumisse o protagonismo da mediação. Nós entendemos que os Estados Unidos, pela posição que tem, militarmente falando, economicamente falando, e também pelo histórico que tem, ao longo das últimas 7 décadas como a principal potência mundial, eles têm aí um lugar de primazia nesse contexto todo. E também, nesse processo que nós observamos, nós vemos que eventuais players nesse processo precisariam ter interesse em intervir neste momento, mais ativamente. E quando nós pensamos na situação atual, do que passa na faixa de Gaza, na própria questão palestina, você tem aí poucos players que tenham interesse efetivo em estar envolvidos diretamente na resolução do problema. Em um cenário de um futuro incerto, a diplomacia americana passa por um verdadeiro jogo de xadrez. E qualquer movimento em falso pode levar a um checkmate irreversível, com ainda mais mortes de civis.
Desde o começo da guerra, nós aqui da Jovem Pan contamos com a cobertura do jornalista Ram Luditzky, direto de Israel. Só que eu pedi para ele participar do programa dessa semana de uma maneira diferente. Eu queria ouvi-lo mais como cidadão do que como repórter. Ele nos enviou não só um depoimento de como é que é a vida cotidiana e como a vida está seguindo em meio ao conflito, como compartilhou conosco um momento pessoal. Ele trabalhou como voluntário em uma comunidade que foi brutalmente atacada pelos terroristas. Lá, Ram conversou com outras pessoas que nos ensinam o real significado da palavra resiliência. Olá de Israel, onde aqui quase estamos fechando um mês para a guerra de Gaza e claro que isso vai continuar ainda mais, parece pelo menos. E aí a pergunta como está a vida do dia a dia em Israel, como um cidadão simples, como funcionam as coisas para ele. Então a resposta é que primeiro depende de onde ele mora. Para pessoas que moram bem ao lado da faixa de Gaza ou no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano, estou falando de 5 a 7 quilômetros da fronteira, também em Gaza, a vida mudou totalmente, não tem mais vida normal. Eles saíram de casa, e nem estou falando sobre essas pessoas que a casa deles foi queimada e parentes da família foram assassinados pelo Hamas. Estou falando de pessoas que passaram o 7 de outubro sem machucar, mas eles também tiveram que sair das casas deles. O exército não deixa, por motivos óbvios, para ninguém estar lá da fronteira. E eles não podem trabalhar nessas cidades, não tem nenhum comércio, só o exército. Então aí a vida deles está totalmente diferente, eles têm que inventar em hotéis onde eles estão, parentes, as casas que as pessoas deixaram para eles morar. E no norte de Israel, todas as cidades que estão recebendo essas pessoas estão ajudando, por exemplo, com crianças na escola, ou com equipamento para casa que eles precisam, com roupas, pouco dinheiro, comida. As cidades e mais que tudo os civis, as pessoas. Isso é uma coisa incrível, nunca vi nada parecido, mas todo mundo aqui quer ajudar. Quem que está no exército, quem que foi chamado para a reserva foi para a reserva, mas quem que está em casa quer ajudar. De crianças até idosos, mulheres, homens, cada um faz o que ele pode. Na semana passada eu tinha o direito para estar ao lado do Kibbutz Be'eri, que é um do kibbutz, uma comunidade que sofreu mais nesse ataque do 7 de setembro. Mais que 50 pessoas foram mortas nesse ataque, muitos ainda estão como reféns na faixa de Gaza. A kibbutz está destruído, acabaram com o kibbutz, queimaram casas, roubaram tudo que podiam. É trauma que vai demorar anos, séculos para passar. Estou falando de crianças que experimentaram tudo isso de primeira mão. Mas eu fui lá na plantação do abacate desse kibbutz como voluntário para ajudar. Tinha um grupo de mais que 50 pessoas que vêm. Foi a primeira vez, depois de 3 semanas, que o kibbutznikim de lá teve a oportunidade para ir para a plantação e começar a colher as frutas. Encontrei lá Yarden Tzemach, um agricultor que ele tem uma história triste como quase qualquer um do Kibbutz Be'eri, isso que ele contou para nós. Hoje estamos colhendo abacate pela primeira vez desde os eventos de 7 de outubro. Estamos aqui na plantação de abacate do Kibbutz Be'eri. O Kibbutz Be'eri experimentou o massacre, sofreu o massacre mais massivo de todo o evento. Perdemos 86 dos nossos amigos e outros 30, mais ou menos, são mantidos como reféns desaparecidos. Eu também perdi o meu irmão, que estava no esquadrão de emergência. Ele lutou contra os terroristas e morreu enquanto estava defendendo o kibbutz. Cada família aqui perdeu pelo menos um integrante. Todos nós perdemos amigos, parceiros, colegas de trabalho, familiares. Muitas casas foram queimadas. De fato, não temos mais casa. Perdemos muitos amigos. Não temos mais casa. Estamos dormindo em hotéis por enquanto. E hoje, pela primeira vez, depois de 3 semanas, nos deixaram voltar para a plantação.
colher o nosso abacate, começar a recuperar essa área. Por que eu estou aqui? Porque a maioria dos moradores do kibbutz não está mais. Estamos aqui para eles e no lugar deles, para lembrá-los e para os que ainda estão conosco. Estamos guardando a casa para eles até que seja recuperada e reconstruída. Estamos aqui para colher as frutas enquanto eles não podem. Mudando de assunto agora, mas indo para outro tema que foi absolutamente fundamental nessa semana, falta menos de um ano para a eleição presidencial nos Estados Unidos e uma nova pesquisa já começa a dar alguns caminhos da preferência do eleitor americano. E os números são o seguinte. Bom, eu preciso também pontuar uma coisa, que os partidos, os democratas e os republicanos, ainda não definiram oficialmente os seus candidatos, mas todo o cenário indica que pelos democratas, o presidente Joe Biden vai tentar a sua reeleição e o republicano Donald Trump vai tentar voltar à Casa Branca. E diante deste cenário, o jornal americano The New York Times, com a ajuda do Sierra College, que é uma organização de ensino superior que fica no estado de Nova York e é muito respeitada quando faz pesquisas eleitorais, apontou o seguinte cenário: Donald Trump aparece com 48% da preferência dos eleitores, enquanto o atual presidente está com 44%. Mas eu preciso explicar outra coisa. A margem de erro é entre 4,4 e 4,8 pontos percentuais. Isso significa que eles se colocam numa margem de erro matematicamente falando. Porém, é muito claro que o Donald Trump tem, neste cenário, um passo à frente. No ano que vem nós vamos falar muito sobre a eleição americana, ela é fundamental para a geopolítica, isso todo mundo sabe. E nós vamos explicar muito como é que funciona a eleição nos Estados Unidos. Ela é bem diferente dos nossos padrões, porque os estados, eles valem como pontos. Cada estado tem uma espécie de uma pontuação e é isso que define a escolha do presidente. Diante deste cenário também, o The New York Times, junto com o Sierra College, acharam essas expectativas de votação entre democratas e republicanos. O Donald Trump, então, venceria, segundo este levantamento, no Arizona, na Geórgia, no Michigan, Nevada e Pensilvânia, que são nesses estados que aparecem pintados de vermelho no mapa. E o presidente Joe Biden só conseguiria ser reeleito diante da preferência dos eleitores que moram no Wisconsin. Por que esses estados, eles são importantes? Porque às vezes eles entram numa conta do chamado swing state, swing de balanço. Ora são republicanos e ora são democratas. E neste cenário, os tais swing states têm a maioria inclinada para o republicano Donald Trump. Olhando para as eleições recentes, olha como esses swing states se comportaram. Em 2020, com a vitória de Joe Biden, os tais swing states, alguns deles, votaram para o democrata, enquanto em 2016, na eleição de Donald Trump, eles foram de maioria republicana. Ou seja, diante desse cenário, e voltando a dizer que nós temos ainda um arco de tempo de um ano, a gente vê o Donald Trump tendo preferência para o swing state. Eu estou numa posição muito confortável, que é longe disso, muito longe dos Estados Unidos. Mas eu quero pedir ajuda para a gente entender melhor esse cenário do Lucas Martins. O Lucas Martins é analista de política americana, estudou a história dos Estados Unidos com uma certa ênfase em história dos presidentes e mora na Filadélfia, onde é uma cidade da Pensilvânia, então ele está entre um desses swing states. Lucas, é sempre um prazer te receber aqui. O Lucas tem o meu respeito, a minha admiração. Somos aqui colegas e amigos já há algum certo tempo e o nosso ponto de encontro é justamente o estudo da política dos Estados Unidos. Lucas, eu vou começar a nossa conversa com a pergunta mais óbvia. O que esses swing states por que esses swing states têm aparecido com uma preferência ao Donald Trump? Um prazer revê-lo mais uma vez. O prazer é todo meu, Favale, é um prazer falar com você e com os nossos amigos da Jovem Pan. Bem, é muito claro que o motivo pelo qual existe essa diferença, essa vantagem para o Donald Trump nestes estados que são chamados de swing state ou também de pêndulo, é porque existe uma situação política e econômica muito complicada para o atual governo.
Em primeiro lugar, nós podemos citar o caso da inflação. Os americanos não têm experiência com inflação, como é o caso de nós brasileiros. A inflação já chegou a alcançar 9% no início do governo Joe Biden. Hoje está em 3%. E por mais que exista esta tendência de queda na inflação, o fato é que ela continua alta. E, naturalmente, quando nós temos uma inflação de 3%, ela afeta, claro, aqueles que têm uma dificuldade financeira, uma condição financeira menor, e, teoricamente, são eleitores que votariam no Joe Biden, que votaram no Joe Biden na última eleição. E por isso que agora eles estão despertando para uma possível ideia de votar na oposição nesta próxima eleição presidencial que se avizinha. E também nós temos uma situação muito delicada com relação a eleitores-chave que fazem parte deste eleitorado que até então pertencia a Joe Biden. A diferença, por exemplo, com relação a Biden e Trump, com relação a afro-americanos, diminuiu bastante. Biden continua ganhando neste grupo eleitoral, mas com uma vantagem menor. Por exemplo, com relação aos latinos, que também têm uma tendência de votar democrata, os latinos aparecem apenas com 1 ponto percentual na frente com relação a Biden na comparação com o percentual de Donald Trump. Portanto, o que nós temos hoje é uma situação econômica muito difícil, que se reflete na vida daqueles que normalmente votariam nos democratas e que agora se abrem diante de uma possibilidade de votar, sim, na oposição. O que você consegue explicar como analista e historiador da história americana essa figura Donald Trump, que de um lado tem acusações graves contra ele, a exemplo das agressões contra a democracia, e ser tão popular em meio aos eleitores, Lucas? Pavale, você pontua muito bem que Donald Trump é, de fato, uma figura peculiar na história dos Estados Unidos, e por mais que existam, de fato, essas acusações formais contra ele continua com um percentual muito alto de votação, não somente dentro do Partido Republicano, mas também na população de uma forma geral. Isso se justifica pelo fato de que ele, através da sua presidência e de seu ativismo político, ele acabou se colocando numa posição muito interessante em que ele tem um eleitorado cativo hoje. Hoje, por mais que ele seja alvo de acusações, alvo de problemas políticos, eleitorais, judiciais, ele sempre permanecerá com os seus eleitores, com o seu percentual de eleitores que são fiéis a ele. Lembremos, que sempre a eleição presidencial americana acontece durante a semana. Ou seja, se você não mobiliza a sua base para que saia de casa e vote, naturalmente a sua chance de vencer é menor. E por isso que a situação do Donald Trump é mais favorável nesse momento, porque ele tem uma base eleitoral mais sedimentada, mais bem construída, e a do Joe Biden é uma estrutura que ainda não está tão sedimentada como está a do republicano, e ele precisa fidelizar um pouco mais estes votos, e por isso que ele tem apostado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em estratégias de aproximação com minorias e também com a classe trabalhadora, como também pessoas da comunidade hispânica, por exemplo. Lucas, eu queria encerrar aqui a nossa conversa, primeiro te agradecendo por compartilhar conosco os teus conhecimentos e fazendo um pedido, que é deixa o teu telefone sempre perto, porque eu vou te ligar muito daqui para frente. Parece muito tempo, mas não é. São 12 meses aí que a gente vai falar muito de política americana, porque qualquer decisão de troca ou manutenção de um presidente nos Estados Unidos, isso mexe com o resto do mundo. Obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade, que eu já te prometo que vai ser muito em breve, Lucas. Obrigado, Favale. Já estamos em contagem regressiva. Até lá. Tá bom. Tchau, Lucas. Bom final de semana. Bom, para encerrar, queria falar de aquecimento global. Já é uma realidade. Depois de intensas ondas de calor extremo no mundo todo, um novo estudo indica que o ano de 2023 vai ser o mais quente da história. Dados de uma agência americana indicam que a probabilidade de 2023 ser o ano mais quente registrado é de 99%, mas vamos combinar que isso é quase 100%. Segundo a vice-diretora do Serviço de Alterações Climáticas Copérnicos, isso acontece por conta de fenômenos extremos registrados desde janeiro. A realidade é que quanto mais quente for o nosso planeta,
mais eventos extremos teremos. E assim, não teremos apenas eventos mais extremos, mas também mais intensos. Portanto, tenho certeza de que todos se lembram dos incêndios florestais extremos que tivemos este ano, das ondas de calor que impactaram muitas partes do mundo, das ondas de calor marinhas extremas. É mais provável que tenhamos eventos como esse, furacões e ciclones mais severos, tempestades mais intensas. Então, sabemos que esse calor extra na atmosfera traz consigo energia extra, o que significa que temos eventos extremos mais intensos. Setembro foi o 4º mês consecutivo com temperaturas recorde. O índice global ficou 1,44 graus Celsius acima da média do século XX. Além de ser o mais quente em mais de 170 anos de registros, foi também o com o calor mais atípico. Para dizer de outra maneira, o período foi mais quente que a média de julho de 2001 a 2010, mês do auge do verão no hemisfério norte. Um estudo da revista científica Nature Communications traz outros impactos do aquecimento global. As plataformas de gelo da Groenlândia, essenciais para controlar o fluxo das geleiras para o oceano, perderam 1/3 do volume nas últimas 4 décadas. Uma das consequências disso pode ser o aumento do nível do mar. A produção mundial de vinho também foi afetada por eventos climáticos como geadas secas e fortes chuvas. A Organização Internacional da Vinha e do Vinho indica que o nível foi o mais baixo em 60 anos, com quedas mais significativas na América do Sul e na Espanha. A França manteve a produção estável e voltou a ser a maior produtora global em volume, à frente da Itália, que teve uma queda de 12%, e da Espanha, com 14% de redução. No Chile, maior produtor do hemisfério sul, a quantidade de vinho é 20% menor do que no ano anterior. A safra também foi afetada por incêndios florestais. As novas pesquisas foram divulgadas poucas semanas antes da COP28. Especialistas afirmam que a necessidade de adotar medidas climáticas ambiciosas antes da cúpula do clima da ONU nunca foi tão urgente. O programa dessa semana fica por aqui. Quem quiser rever o conteúdo, basta ir até a página da Jovem Pan lá no YouTube. Tá tudo lá. Meus agradecimentos a toda a equipe que me ajudou a produzir as reportagens, as entrevistas que nós acabamos de exibir e o meu muito obrigado a você também que está aqui me assistindo. Tchau e até a próxima semana. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.